De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira. Nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o Dr. José Hilton. Ele é médico reumatologista e conosco vai conversar sobre doenças reumáticas, autoimunes, falar sobre esclerose sistêmica, o lúpus, artrite reumatoide e tudo aquilo que você puder fazer de perguntas a um reumatologista, você vai fazer através do telefone que a gente vai deixar aqui para você mandar um WhatsApp, 99922-9519. Mande desde já, mande logo agora a sua pergunta para o 99922-9519 para interagir com a gente. E seja bem-vindo, doutor Zé Hilton, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui, poder esclarecer algumas dúvidas sobre algumas doenças reumáticas. Bacana. E antes do início da entrevista, só trazer um recado aqui para o nosso telespectador sobre a Nota Potiguar, que é um programa que combate a sonegação fiscal, premia o cidadão que pede a nota, trazendo mais arrecadação e investimento para o Rio Grande do Norte. Através do site ou aplicativo, você pode optar por premiações, descontos no IPVA e outras vantagens. E mais, se você for sorteado, a instituição do seu coração também sairá ganhando. Nota Potiguar, premiações para quem é cidadão e pede a nota fiscal. Rio Grande do Norte, Governo do Estado. Então, falando agora com o doutor José Hilton, que é médico reumatologista, nessa Sexta da Saúde, manda logo sua pergunta aqui, o telefone, você escreve, manda para cá, no 99922-9519. Eu pergunto ao doutor Hilton, do que é que trata, de modo geral, esta área da reumatologia? Então, Robson, a reumatologia, ela aborda algumas doenças no campo das doenças osteoarticulares, né? E também, além das doenças osteoarticulares, nós vimos também doenças autoimunes, que são aquelas doenças que são relativamente raras, né? Mas que comprometem o sistema imunológico, há um desarranjo no sistema imunológico e que aquele nosso mecanismo de defesa acaba provocando danos aos nossos órgãos, às nossas articulações, à pele, em geral, né? E aí eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouquinho sobre o que é a esclerose sistêmica. Certo. Então, a esclerose sistêmica ela é uma doença rara, certo? Mas que ela compromete principalmente o que é a pele, né? Então, E é interessante, quando a gente fala em esclerose, a gente se lembra da palavra esclerosado. Isso. Ou seja, imagina alguém com problema de memória, né? Então, uma coisa, nesse caso, não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver. A esclerose é em relação ao próprio organismo. Exatamente. Então, justamente, quando a gente vai abordar essa palavra para o paciente, ele já lembra de esclerose múltipla, ou então, realmente, um quadro de demência, estou esclerosado, mas não. A esclerose se refere à fibrose, né? O que é a fibrose? A fibrose é como se fosse um endurecimento, né, do tecido. Por exemplo, na esclerose sistêmica, essa fibrose, o alvo principal é a pele, né? Então, a pele do indivíduo, ela passa a ficar mais endurecida, menos elástica. Então, muitas vezes, a família, o próprio paciente, começa a notar alguma alteração na fisionomia, né? Então, essa pele das mãos, da face, vai ficando mais espessada, a abertura oral vai ficando diminuída. Então, isso é a esclerose. Essa esclerose compromete a pele, mas o problema maior é quando ela compromete os órgãos internos, né? Pulmão, coração, o intestino, o esôfago, e aí pode comprometer até a vida do paciente. E o que é que causa a esclerose sistêmica? Na verdade, não tem uma causa, né? Como a maioria das doenças autoimunes, não existe uma causa específica. Tem algum tipo de ligação com estresse, com algum tipo de comportamento do dia a dia, algo ligado à parte psicológica da pessoa? Há uma ligação bem forte, na verdade, né? Geralmente, esses momentos, as pessoas que são submetidas a muito estresse e não têm emocionalmente tanta condição de lidar, têm problemas, de modo geral, com doenças autoimunes, né? Essa seria um exemplo. Isso, né? Então, o que é que acontece? Normalmente, essas pessoas têm uma certa predisposição genética e o estresse acaba sendo um gatilho, né? Então, muitos pacientes até relatam, olha, meus sintomas começaram após determinado evento traumático na vida. Então, é muito frequente acontecer isso, mas também acontece independente desses fatores de estresse. Então, é uma doença que tem uma origem desconhecida mesmo, né? Muito se estuda, mas pouco se sabe sobre a origem dela, né? Tanto a esclerose sistêmica, lúpus, artrite reumatoide, todas elas não existe uma causa específica.
Tem tratamento? Existe tratamento, porém não existe uma cura, né? Existe um controle da doença, né? Então, existem medicações, né? Cada vez mais se estuda, aparecem medicações novas e existe toda uma abordagem multidisciplinar, né? Então, além da participação do médico, né? Esses pacientes são vistos por outros profissionais, como nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e psicólogo. Então, principalmente nesses pacientes com esclerose sistêmica, né, onde você tem um comprometimento diverso da doença, né? A pele, a fisionomia, esse paciente fica com estigmas, né, de uma doença crônica, né? Então, necessita de uma abordagem multidisciplinar. E uma pergunta que lhe faço, né? A gente falando agora sobre lúpus, né? O que é o lúpus, o que é que causa esse tipo de doença? Pronto. O lúpus, dentre essas doenças autoimunes, é uma das mais frequentes. É uma doença que acomete muito mais a mulher do que o homem, né? Existe e as mulheres, principalmente na idade reprodutiva, né? Então, é uma doença que existe desde uma forma leve até uma forma bem grave, podendo levar até o óbito. E do mesmo modo, comprometimento de pele, né? Esses pacientes têm uma característica de que, ao se expor ao sol, né? Essa pele, ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, essa é a pergunta da Rita Miranda, que está nos acompanhando em Macaíba. Ela gostaria de saber se a exposição ao sol, pessoas, por exemplo, que moram naquela região do Siridó, que tem um sol muito forte, se isso pode provocar, de alguma maneira, o lúpus. Então, esses indivíduos que já têm a predisposição à doença, a exposição ao sol pode realmente desencadear a doença, né? Então, geram vermelhidões na pele, principalmente na face, né? Aquela famosa lesão em asa de borboleta pode ser o primeiro sinal da doença. Como é lesão em asa de borboleta? A lesão em asa de borboleta é uma lesão vermelha que surge nessa região da face, na região malar, né? E chama bastante atenção, né? Tivemos até recentemente uma novela da Globo que abordou uma paciente com esse tipo de lesão. Temos a pergunta do Pedro Paulo, está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber se o lúpus tem alguma coisa a ver com pelo de gato. Não tem nenhuma relação com pelo de nenhum animal. O gato ou pelo de gato transmite algum tipo de doença nesse sentido? Não, do ponto de vista de doença autoimune não tem correlação, né? O gato ele pode transmitir uma doença infecciosa chamada toxoplasmose, mas em relação à doença autoimune não. A Daniela, que está em Lagoa Nova, gostaria de saber se existe tratamento pelo SUS. Sim, existe tratamento pelo SUS. O doutor Zé Hilton é inclusive médico lá do Hospital Universitário Onofre Lopes, né? Isso. A gente vê aí esse presidente que a gente tem cortando recursos da educação, ninguém entende que o próprio Onofre Lopes, a maternidade Januário Ciclo, tudo isso é área da educação, né? Os cortes prejudicam, mas ainda assim temos esse tratamento lá. No Hospital Onofre Lopes nós temos um serviço de reumatologia, é um hospital de alta complexidade, onde a gente tem um ambulatório de colagenoses. Colagenoses é um termo que a gente usa para esse tipo de doenças autoimunes, né? Onde o colágeno, né? Que é a estrutura principal da pele e das articulações, está acometido. Então lá a gente tem um serviço que lida com esse tipo de doenças, normalmente para as doenças mais complexas, porque a gente tem na rede básica outros reumatologistas que podem também dar esse suporte. Tem vários telespectadores fazendo de maneira diferente, fazendo praticamente a mesma pergunta que eu vou resumir. Eles querem saber se existe, como é a produção que está dizendo aí, se existe, o que fazer com dores articulares causadas por chikungunya, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Então, Robson, isso está sendo um problema que está retornando, né? A gente teve ali entre 2015 e 2016 um surto grande e isso está voltando. Cada vez mais a gente recebe esses pacientes nos consultórios. É uma doença que geralmente gera muita dor articular. Tem que ter um acompanhamento com o clínico, com o reumatologista, infectologista. A gente utiliza analgésicos específicos. É importante a consulta com o especialista, porque não dá para você usar... Mas com o tempo passa ou não? Vai conviver para o resto dos tempos aí com esse problema? Ela tem uma característica de ser uma doença demorada. É uma doença que pode se prolongar por alguns meses, principalmente em pessoas mais vulneráveis. Os idosos, indivíduos que já têm doenças articulares prévias, essa doença pode se prolongar por alguns meses.
E para finalizar, o que é artrite reumatoide e se tem cura? A artrite reumatoide é uma doença que judia bastante das articulações. É uma doença autoimune, não tem cura, mas tem controle também, relativamente frequente, né? Atinge aí 1% da população. E se não tratada precocemente, ela pode gerar um grau importante de incapacidade. A pergunta da Michele, que está nos acompanhando em Parnamirim, ela quer saber se sopa do osso do tutano do boi ajuda a prevenir os problemas de artrite reumatoide. Então, nada cientificamente comprova que esse tipo de alimento venha a trazer melhora, né? Existem condutas mais específicas para a artrite reumatoide. É uma doença que tem que ser diagnosticada precocemente e bem tratada. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação nesta Sexta da Saúde do nosso convidado, o Dr. José Hilton, que é médico reumatologista, atende também lá no Onofre Lopes. Seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão e receba o kit Produtos do Lucena. Obrigado. Para você aproveitar com seus amigos e familiares. Ótimo. Obrigado, Robson. Isso é bom na sexta-feira com sem dúvida. Tem muita coisa bacana. Joia. Obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band e Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.